Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Também abra sua Bíblia, acompanhe aqui na tela, você que está sem a sua Bíblia. Nós estaremos fazendo a leitura. Eu estarei lendo do verso 1 ao verso de número 12. Na semana passada nós meditamos no verso de 1 a 5. Mas hoje eu estarei lendo todo o texto até o verso 12, e depois nós estaremos entrando então na exposição do texto. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhe dizer estas coisas quando estava com vocês? Verso 6. E agora vocês sabem o que o detém, porque ele virá, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira, e todo engano de injustiça, aos que estão perecendo, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém? Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Ó Senhor amado, em nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez nós vamos ao Senhor em oração nessa manhã, exaltando o Teu nome e Te agradecendo por tudo o que o Senhor já tem nos proporcionado até o presente momento. Temos desfrutado, Senhor, de momentos graciosos, onde o Senhor tem falado conosco no ensino, através dos textos que foram lidos nessa manhã, e temos aprendido, Senhor, sobre como o Senhor, através da história, conduziu um povo para que esse povo trouxesse o Salvador ao mundo e que esse Salvador nos redimisse da nossa vã maneira de viver. Pai amado e supremo, nós te agradecemos, pedimos ao Senhor que os nossos corações, as nossas mentes estejam, Senhor, abertos para receberem a Tua palavra, e que essa palavra venha, Senhor, verdadeiramente nos conduzir, dar frutos em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome, para que o Teu nome seja exaltado através de nós. Amém e amém. Irmãos, no último domingo, nós vimos nesse mesmo capítulo, o texto que nós acabamos de ler, dos versos 1 a 5, o Paulo falando para a igreja de Tessalônica. Esse é um texto escatológico, um texto de coisas que ainda irão acontecer. E o Paulo ele traz uma afirmação no primeiro versículo, se você prestou atenção na leitura, que Jesus ele virá e que a sua igreja se reunirá com ele. Essa é uma afirmação do próprio Jesus em João 14, ele faz essa afirmação.
E o Paulo aqui reafirma que o Senhor Jesus ele virá e que a sua igreja se reunirá com ele. Mas alguns irmãos ali estão perturbados, estão aflitos, porque existem pessoas que estão dizendo que Jesus ele já veio, que a vinda do Senhor já aconteceu. E o Paulo diz que esses irmãos não deveriam ficar perturbados com essas afirmações que estão acontecendo, porque isso não é uma realidade. O Senhor ainda não veio. E que haveria, então, dois eventos distintos antes que a vinda do Senhor acontecesse, né? Porque vocês imaginam aqueles irmãos com pessoas dizendo que Jesus já havia voltado, pessoas trazendo profecias dizendo que Jesus já havia voltado, trazendo ensinamentos em palavras que Jesus já havia voltado, e até mesmo cartas dizendo-se que eram cartas de Paulo fazendo essas afirmações, que Jesus já haviam voltado. Como que aqueles irmãos estavam? Eles estavam, até citei domingo passado, como aquele pessoal daqueles filmes, né? Deixados para trás, onde Jesus veio e eles ficaram. E esses irmãos estavam então dessa forma. Mas o Paulo diz, olha, isso não é verdade, Cristo não voltou ainda, e acontecerá duas coisas antes que isso aconteça. Haverá uma grande apostasia, e haverá também a manifestação do homem da iniquidade, do anticristo, o filho da perdição. Jesus não voltará antes que essas duas coisas aconteçam. Esses serão sinais que evidenciarão a volta do Senhor, né? Mas algo que o Paulo traz de interessante, irmãos, nisso tudo, é quando nós lemos no verso de número 5, o Paulo afirmando o seguinte, acompanhe comigo: eu falava essas coisas quando eu ainda estava com vocês. Ou seja, aqueles irmãos estavam aflitos, angustiados, só que eles esqueceram de uma coisa, irmãos, que quando Paulo esteve com eles, o Paulo já ensinava essas coisas. E eu até citei o seguinte detalhe. Muitas vezes, irmãos, nós estamos em um culto como esse, estamos escutando aquilo que está sendo ensinado, mas não estamos dando ouvidos, na verdade. Porque se aqueles irmãos tivessem dado ouvidos àquilo que o Paulo havia ensinado, eles não estariam passando por essa angústia. Mas muitas vezes só se ouve o que está sendo falado no momento, mas não pensamos nisso depois que saímos desse ambiente aqui. E é necessário, irmãos, que nós façamos como o salmista falou: eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, aquilo que é ensinado, como foi ensinado hoje de manhã, como vai ser ensinado agora, existe a necessidade que nós guardemos, que nós assimilemos. Não que nós, ao sairmos desse ambiente, esqueçamos tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que foi ensinado. Mas, pelo contrário, nós devemos levar isso para a nossa semana e para a nossa vida. Porque se aqueles irmãos, como Paulo fala no versículo 5, tivessem dado ouvidos quando Paulo falou isso, quando ele estava juntamente com eles, eles não estariam tão angustiados, apavorados, achando que Jesus voltou e eles haviam ficado. Amém? Mas hoje nós estaremos meditando do verso 6 ao 12. E depois de falar isso, irmãos, no verso 6, o Paulo vai trazer uma fala bastante interessante. Ele vai dizer o seguinte: agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado ao seu tempo. De quem que o Paulo está falando aqui que está sendo detido, irmãos? O anticristo, o filho da perdição. Esse filho da perdição, agora, por enquanto, ele está sendo detido, né? E ele só se revelará a seu tempo. Mas quando Paulo escreve aqui,
no verso 6, ele não diz exatamente aquele que está o detendo. Então, esse assunto foi assunto para muitos comentaristas bíblicos, falarem coisas diferentes, né? Mas nós vamos ver quem detém esse filho da perdição, para que ele só possa ser revelado ao seu tempo. Será que é a pregação do Evangelho que está acontecendo? Será que é a influência da igreja como sal da terra e luz do mundo? Ou será um governo que ainda não é totalmente corrupto o suficiente para que esse homem da perdição, esse anticristo, ele venha se revelar? Ou será que até mesmo pode ser, né, o arcanjo Miguel, como ali em Daniel, que guerreou ali com Satanás? Será que é isso que está acontecendo, irmãos? O que nós entendemos, irmãos, é que os poderes humanos, eles não têm como restringir a ação de Satanás. Até mesmo o arcanjo Miguel em Judas, versículo 9, a palavra de Deus diz que ele não ousou de palavras inflamatórias contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, por que então que esse filho da perdição, esse anticristo ainda não se manifestou? Nenhum ser humano, irmão, pode restringir o mal. Nenhum de nós tem o poder de restringir o mal. Quando nós falamos de restrição ao mal, nós sabemos, nós entendemos que só um, que é soberano e poderoso, o Todo-Poderoso, ele tem poder para restringir o mal. Esse Todo-Poderoso, ele restringe o mal que está em mim, ele restringe o mal que está na humanidade, para que a humanidade não seja tão má quanto ela poderia ser. Então, durante a história, irmãos, nós entendemos que Deus, só Ele pode restringir o poder de Satanás, como também restringe a maldade no homem. Porque nem mesmo Satanás, irmãos, ele opera a parte do calendário de Deus. Então, só Deus é aquele que pode estar restringindo para que esse filho da perdição, esse anticristo, ele só se manifeste no tempo permitido por Deus. Jó, quando nós vemos ali no capítulo 42, verso 2, ele vai dar a seguinte declaração sobre Deus: eu sei que você pode fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Da mesma forma, Deus em Isaías 46:10, ele diz: meu objetivo será estabelecido e farei toda a minha vontade. Então, a única vontade que é soberana no mundo é a vontade de Deus. Você acha que se o diabo já pudesse estar bagunçando esse mundo mais do que o que esse mundo está bagunçado, ele não estaria? Mas por que ele não está? Porque Deus restringe o mal, irmãos. Deus restringe o mal que há em Satanás, porque o Satanás é apenas um cachorro na coleira de Deus, como ele restringe o mal do homem. E todas as coisas só acontecerão no tempo certo, determinado pelo próprio Deus. Então, o que o Paulo está falando aqui para a igreja de Tessalônica é: vocês sabem o que os detém para que ele seja revelado a seu tempo. A volta do Senhor não aconteceria sem antes o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, ele fosse revelado. E aqueles irmãos, então, por não terem compreendido ou não dado atenção àquilo que Paulo havia ensinado, quando estava com ele, estavam totalmente apavorados, totalmente aflitos, achando que Jesus havia voltado
e que eles haviam ficado. Mas no versículo 7, o Paulo continua dizendo, ainda sobre esse iníquo, porque o mistério da iniquidade já opera. Não opera? Nós não já vemos a iniquidade espalhada pelo mundo? Esse mistério da iniquidade ele já opera, mas ele ainda aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Para quê? Para que então ele possa agir de forma maior do que o que ele já age agora. O homem já é iníquo? O homem já age com iniquidade? Sim. O homem já age com iniquidade. O homem já age com maldade? Já age com maldade. Satanás, como a palavra do Senhor, ela nos diz, ele já age nesse mundo. Esse mundo já jaz no maligno? Jaz no maligno. Mas o Senhor ainda refreia esse mal. Ele age, mas ainda não age da maneira como ele agirá lá nos últimos tempos. Embora o anticristo, o príncipe, o homem da iniquidade já esteja em ação, ele não está agindo ainda de maneira plena como ele agirá nos últimos tempos. O João, ele diz